chegamos ao Pod-Sá, um podcast criado para falar sobre histórias, ouvir e compartilhar histórias de pessoas, de imigrantes. E hoje é a nossa estreia. Eu tô muito feliz e muito animada com esse projeto que vai acontecer aqui no Fundão, como vocês podem ver. Hoje eu tenho a minha primeira convidada, que eu tô muito feliz. Uma pessoa que faz parte da minha história, da minha vida aqui em Portugal. E eu não podia deixar de chamá-la e que ela fosse a primeira convidada. Com vocês, Raquel Andreata. Bem-vinda, amiga! Obrigada, tô muito feliz minha amiga, minha sócia, né, minha parceira de tantas aventuras. Eu sabia que a canceriana ia Canceriana, né, querida? Você sabe bem, sou sentimental. Exato. E a gente vai chorar ainda, porque eu também sou, eu tenho certeza, até o final desse episódio. Mas eu queria agradecer, primeiramente, o convite. Saber que sou a primeira aqui nesse podcast, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso de verdade. Sim, obrigada. Tudo que você coloca a mão, amiga, vinga, porque você é vingativa. E vingativa, se você não sabe, é o sinônimo de quem vinga, ou seja, de quem dá frutos. Ao contrário do que... Pelo amor de Deus. Tá? Por favor, fala bem de mim aqui, tá? Pelo menos disfarça, pô. Não dá. Mas olha só. Tem muita coisinha aqui pra gente comer, pra gente beliscar durante esse podcast. Boa. Quero saber sobre sua trajetória, como que foi em Portugal desde o início, o que te trouxe a Portugal. E aí a gente vai conversando, comendo, bebendo um vinhozinho. Posso abrir um vinhozinho? Claro, por favor. É do Fundão, né? a Adega do Fundão. Inclusive, a Adega do Fundão, vamos buscar patrocínio aqui, depois entro em contato com vocês, por favor, tá? Esse podcast precisa de patrocínio. Por favor, tem que crescer, gente. Levar a região do Fundão aí pra Portugal e fora, não é, Sérgio? Meu namorado local daqui, português... Ele não só é local, como ele é dono do Fundão, praticamente, né? Todo mundo conhece, é quase o prefeito da região. É o vereador, como a gente diz no Brasil, né? Sabe quando a pessoa é aquela pessoa que socializa com todo mundo, que conhece todo mundo, ele é o vereador do Fundão. Então é que aqui também não é muito difícil conhecer todo mundo, né, amiga? O Fundão... Mas tem também que ter o jeitinho, Sérgio, de ser, né, amiga? Certeza. A gente já... Ele tem um jeitinho dele, vá. Com certeza. Tá, vai me contando, então, um pouquinho da sua trajetória enquanto eu vou abrindo o nosso vinhozinho. Bom, esses dias pra trás eu tava até fazendo um conteúdo no Instagram. Eu tava pensando exatamente sobre a trajetória, né? Porque a gente chega, muita coisa acontece. Já tô aqui em Portugal há 9 anos. Vim pra cá em 2014 pra fazer o meu mestrado. E a ideia era voltar. Então, ao contrário do que muitas pessoas... Conheço essa história. Ao contrário do que muita gente faz, o caminho de vir para Portugal para morar aqui, para aqui começar uma vida, não era o meu intuito. Sim. Então, o momento com que eu vim para cá foi um momento muito delicado, porque isso eu quase não falo muito, porque já faz muito tempo, né? E as coisas vão acontecendo, mas eu estava passando por um relacionamento muito ruim no Brasil. Então, eu precisava ir para algum lugar para poder me livrar daquilo. Foi tipo uma fuga, assim, você acha? É, uma fuga total. E foi até engraçado, porque eu tava passando, né? Tava estudando para concurso público na época. E se eu continuasse tentando, provavelmente em algum momento eu ia passar pro concurso. E a minha ideia sempre foi girar em volta de uma estabilidade financeira, concurso, fiz o direito justamente. Tudo que você tem na sua vida hoje em dia, né? Estabilidade, como advogada autônoma. Então, exatamente o oposto. Eu queria ser juíza no Brasil, amiga. Ah, mas acho que todo mundo que faz direito tem meio que essa ideia no começo, né? A gente fica, a gente quer um concurso público porque a gente acha que esse caminho vai ser o mais fácil, né? Fácil na nossa trajetória, em que a gente vai fazer o que tem que ser feito, estudar e depois as coisas vão rolar, né? Sim. E a vida é diferente. Eu vou ter que pausar pra colocar o vinho, porque se eu fizer duas coisas ao mesmo tempo, eu vou derramar tudo aqui, eu tenho certeza absoluta. Pera aí, rapidinho, amiga. Pronto, uma tacinha. Já a gente brinda. E mais uma. Ai, boa. Posso colocar aqui, Júnior? Aqui? Boa. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Pega o vinho e vai. Hoje é sábado, né? A gente tá gravando no sábado, assim, pega o vinho e vai. Cheers. E aí, ó, você que tá em casa, se quiser, acompanhe-nos com vinhos em português. Por favor, ó, pega o seu vinhozinho e vai. Quando chegar, vai ter acesso a muitos bons vinhos, né? É a boa parte de morar em Portugal. Boa ou má, porque a gente começa a virar bebedor de vinho. Pois é, mas apreciadora de vinho. Inclusive, eu vi um curso de vinhos que eu tô louca pra fazer em Lisboa, que você sabe o certificado e tudo. E aí você aprende tudo sobre vinho. Depois eu falo sobre isso, mas continua a sua história, vai. Boa. Enfim, tava passando por esse relacionamento e estudando muito pra concurso. E minha mãe, muito sábia, né? Eu já tinha lançado um dia, assim, por alto. Falei, quero ir pra Portugal fazer pós. Né? Era pós. Porque tinha um professor na minha faculdade que tinha feito o doutorado de sanduíche em Portugal. E tinha falado disso. Sabe quando é aquela coisa que você nem quer? Você só fala, um dia eu vou fazer tal coisa. Que você nem quer de verdade.
E eu tinha falado isso pra minha mãe uma única vez. E aí, um dia, voltando de um concurso, minha mãe sabia que eu tava meio perdida. Ela falou, por que você não aproveita que você tá se dedicando muito a concurso? Uma hora você vai passar. Você não vai passar aqueles 6 meses lá em Portugal fazendo aquela pós. Nem sabia se tinha pós de 6 meses em Portugal. Eu tinha inventado mesmo isso. E aí, eu falei assim, nossa, gênia, é isso. Cheguei em casa, juro. Eu tava voltando na estrada do concurso. Eu cheguei em casa, eu comecei a pesquisar e descobri que tinha um menino da minha cidade que fazia mestrado na Universidade Nova de Lisboa, e entrei em contato com ele. Então, assim, quando eu quero alguma coisa e quando eu penso, vou fazer dessa forma, eu já começo a colocar tudo em movimento. Então, eu comecei a movimentar, olhar no Google, e era justamente a época para você se candidatar. Era início do ano, era mais ou menos março, abril. Só uma dúvida, você já tinha concluído a faculdade? Já tinha terminado a faculdade, tinha terminado no ano anterior. Tava estudando para concurso. Exato, então eu tava ali nos primeiros meses de começar a vida de advogada, assim, enfim, né, de pós-formada, né? Então, era início do ano seguinte que eu me formei. E aí, eu, mexendo ali na internet e tal, descobri que existia mestrado, descobri que eu conhecia pessoas que faziam mestrado aqui em Portugal, em Lisboa. E aí, comecei a pesquisar mais a fundo e descobri que estava exatamente na época para fazer a inscrição e se candidatar. E aí, eu comecei a fazer tudo. Que foi início do ano. Exatamente. Porque sempre as inscrições aqui são no início do ano, né? E aí, me inscrevi, comecei a fazer todo o processo. Não foi um processo burocrático fácil. Na época, não tinha o que tem hoje, que as pessoas falando sobre isso, ensinando. Eu tive que descobrir tudo do zero mesmo para fazer o meu processo de visto. Eu nem sabia se precisava de visto para vir para Portugal. E aí, fui estudando e fui fazendo e as coisas foram dando certo. Eu lembro que era muito papel, que era muita coisa. Eu ficava, gente do céu. E aí, nesse meio tempo, eu encontrei um trabalho no escritório de advocacia. E eu já entrei nesse escritório sabendo, de certa forma, que eu estava, né, prestes a, se desse certo, ir embora. Mas eu não ia perder a oportunidade de começar a trabalhar. E aí, comecei a ganhar bem nesse escritório. Tive algumas sortes ali de algumas ações grandes começarem a sair naquele meio tempo. Minha mãe até achou que eu ia desistir. Falou, a Raquel começou a ganhar dinheiro, eu acho que ela não vai dar continuidade. E dei. E aí, pedi demissão do escritório quando passei no mestrado e vir para Portugal, né? Vim para cá em 2014, em setembro. Quando chegou aqui, os primeiros meses foram muito difíceis de adaptar. Porque hoje eu amo Portugal, estou aqui há 9 anos, então parece que sempre foi assim. Quando eu coloco a mão na cabeça para lembrar lá atrás, foi muito difícil, eu não gostava de nada aqui. E eu acho que isso é uma coisa que acontece muito, às vezes, com os clientes. Aconteceu comigo, meu primeiro ano eu odiava tudo em Portugal. Exato. Tudo. É uma questão de paciência, né? Eu já tive clientes, inclusive, que desistiram e voltaram para o Brasil nesse processo de adaptação, né? Então, é difícil se adaptar a essa nova realidade. Você passa, assim, por bastante situações que você fica se colocando em causa. Realmente vale a pena? É o que eu quero e tal. E aí, eu comecei a não gostar de Portugal durante os 6 primeiros meses. Mas eu sabia que eu não deveria voltar para o Brasil e também não era uma opção. Porque na minha cabeça eu ia ficar só 2 anos, que era o tempo do mestrado, né? Então, minha mãe, quando disse vai, filha, ela achava que eu ia ficar 6 meses. Aí eu falei, então, mãe, o mestrado não é 6 meses, são 2 anos. Aí minha mãe, tá, tudo bem, vai logo. Só vai, filha. Mas isso é bom, sua mãe te apoiou, né? Eu conheço muita gente que os pais não apoiam. É mais complicado, né? Não apoio. Os meus também, graças a Deus, sempre me apoiaram. Eu já liguei pra minha mãe chorando, tipo, mãe, eu quero voltar. Minha mãe nunca me disse, filha, volta. Eu acho que se ela tivesse dito lá no iniciozinho, eu tinha talvez voltado. Mas ela sempre me apoiou. Ela falou isso sempre. É muito importante. Foi e a minha mãe não só mim. foi uma apoiadora, como foi uma patrocinadora. Porque os 2 primeiros anos que eu tava estudando, eu praticamente não tinha fonte de renda fixa, né? E como eu sempre gostei de trabalhar e nunca gostei de depender de ninguém, mesmo no Brasil, morando com a minha mãe, eu tinha a minha fonte de renda extra. Eu já vendi Natura, desde os 14 anos. Conta da sua criação vendedora, né? Que você sempre fala. Você sempre conta essa história. Toda vez que você vai dar uma aula lá na BBSA, você vai fazer alguma coisa, você sempre conta a história. Não, porque desde pequena eu sou vendedora, porque meu pai me ensinou, não sei o que, conta isso. Fala. O problema é que parece aquele pessoal assim, eu canto desde os 2 anos de idade. A pessoa nem falava e já cantava. E é meio que a minha história, porque desde criança, meu pai foi um grande incentivador do meu jeitinho de ser mesmo. Então, ele sempre apoiou que eu desbravasse e não tivesse vergonha. E eu sempre fui uma criança que não teve muita vergonha de aparecer. Então, eu subia em cima de cadeira para fazer discurso, se eu visse alguém fazendo discurso. Eu conversava com as pessoas, eu gostava de vender bolão, eu gostava de vender tudo. Então, meu pai observava isso e ele ia me incentivando. Vai, filha, negocia aqui com essas pessoas que o papai tá negociando. Então, meu pai me dava, ele trabalhava com agricultura na época, então ele me dava, assim, uns pedaços de terra, que ele plantou alguma coisa, fala, essa plantação é tua, você vai ter que negociar com a pessoa, você vai ter que fazer. E eu fazia. E aí, teve uma vez que um dos sócios, dos
compradores dele lá, que comprava várias coisas dele, que ia comprar esse meu pedacinho, né? Que era pepino na época, que eu tava vendendo pra ele. Aí, o cara atrasou o pagamento. E eu sempre fui muito caxias com essa coisa. Eu quero meu dinheiro, entendeu? E aí, eu tinha minha conta bancária. Minha mãe sempre trabalhou na caixa. Então, eu sempre gostei daquela coisa. Ai, quero ter minha conta, meu cartão. Quero mexer lá na maquininha e tal. Então, eu tinha minha poupancinha e tinha meu dinheirinho. E era pra cair o dinheiro na minha conta e não caiu na data. Eu peguei minha filha o telefone, sem meu pai saber. Olhei na agenda dele, liguei lá. Falei, quero falar com fulano. E aí... Quantos anos você tinha? Eu devia ter uns... Eu devia ter uns 10 anos. Gente, pequenininha. Falei assim, quero falar com fulano. Aí liguei pra cobrar ele. Aí depois ele ligou pro meu pai e falou, sua filha me ligou aqui na época do telefone. Não tinha celular, nada disso, era telefone mesmo. Falei com a secretária do homem, falei que era lá de Conceição do Rio Verde, que eu queria falar com ele e tal. E ele falou, acho que é o pessoal lá de Conceição tá querendo falar com o senhor, mas parece uma voz de criança e tal, não sei o quê. E aí eu falei pra ele, por que você tá me devendo? Aí depois ele ligou pro meu pai e falou, tua filha ligou aqui, falou que eu tô devendo ele. Ai, meu Deus do céu! Aqui eu sou louca. Eu fazia umas loucuras dessas, tá? Liguei pra cobrar o homem, como disse, esqueci de me pagar. E aí, sempre tive essa veia vendedora. Então, eu fazia bijuteria, fazia sabonete. Fui da época do sabonete, lembra? Não sei se você pegou essa época que a gente pegava glicerina, botava essência. Não, só peguei na época do marketing pra frente. Fazia coisa de geladeira. E eu não levava nenhum jeito para artesanato. Ficava tudo horrível, mas eu conseguia vender, sabe? Vendia bijuteria que explodia na mão do cliente. Então, desde pequena. E aí, aos 14 anos, foi quando a coisa ficou um pouco mais séria, que foi quando eu descobri a Natura. E fui vender Natura. Então, eu era com 14 anos, liguei pra mulher lá, falei, quero vender Natura, pra responsável lá de Poste Caldas. Eu já tinha mudado de cidade. Aí a mulher, beleza, eu vou ir na sua casa, pra poder te mostrar tudo e pra você assinar os papéis, pra você virar uma consultora Natura. Aí, quando chegou lá, ela, Raquel, eu falei, sou eu. Aí ela, você? Eu falei, é. Ela falou, mas quantos você tem? Eu falei, 14. Ela, mas você não tem idade pra vender? Eu falei, não se preocupa não, podemos ir negociando. Minha mãe já tá chegando, minha mãe trabalha na caixa, ela já vai chegar aqui pra assinar tudo, porque vai ficar no nome dela, que eu sei que eu não posso fazer. Aí ela ficou meio assim, tipo, ai, meu Deus, perdi meu tempo, né, vindo aqui conversar com a criança. Aí, conversando, minha mãe chegou, ela, porque você sabe que, né, tem que pagar os boletos. Não, pode ficar tranquila, mais fácil eu esquecer de pagar que ela. E aí, minha mãe, ela tranquilizou a mulher lá, e eu fui virando uma referência de venda, inclusive. Nossa! Então, toda reunião que tinha do pessoal da Natura... Ela falava, olha esse bebezinho aqui vendendo mais que vocês, e xingava a mulherzada. Cara, que bizarro, né? Eu já te conheci há quanto tempo? Eu já tenho o quê? Uns 3? Acho que foi em 2021, Nunca soube a história de Natura. Tô descobrindo um monte de coisa sua aqui agora. É que essa história é muito velha, então assim, eu tenho que voltar muito no tempo pra contar isso da Natura. E aí eu fui virando uma consultora Natura. Eu cheguei a fazer mais de 10 anos. Quando eu vim pra cá, eu tava completando 10 anos de Natura. Quando você veio pra cá, você tava então na Natura. Tava na Natura. E aí, por que eu vendia muito? Porque eu descobri um sistema que era fazer consórcio na caixa. Então, minha mãe trabalhava numa agência que tinha mais de 500 pessoas trabalhando. Então, eu fazia todo mundo fazer consórcio da Natura, que era pagar prestação as coisas. Então, eu sempre tinha uma venda garantida por mês. E aí, eu conseguia vender e tinha meu dinheiro. E quando eu cheguei aqui, em Portugal, eu não tinha fonte de renda, eu era 100% dependente. Eu nunca fui tão dependente financeiramente, aquilo me matava. Então, eu fiz de tudo. Tudo que eu podia fazer... Por exemplo, limpava o quarto das minhas roommates por 5 euros. Sério? Arrumava a gaveta, limpava o dia da faxina. Tudo que tem a ver com limpeza, que é uma coisa que eu sou obsessiva também, né? Adoro limpar. E aí, eu fazia todas essas coisas que eu podia. Aí, teve gente de outras repúblicas, né? De Erasmus, que sabiam... Começou a pagar também. Que começava a me pagar. Eu pegava o aspirador de pó da casa que eu morava, botava dentro de um saco. Sabe aquele saco de compra, assim? De supermercado, aquele que o feirante usa? Botava o aspirador lá dentro e ia fazer a faxina em outro bairro, e não sei o quê. E aí limpava a casa da galera, o povo morria de rir, que eu tava lá conversando, tava lá, tipo, socializando, né? Fazia parte do meu grupo e ainda arranjando faxina pra fazer. Porque era a única coisa que eu conseguia. Naquela época não tinha esses trabalhos informais que você tem hoje, que você consegue com um contatinho aqui, outro ali, nem que seja trabalhar sem contrato, uma coisa periódica que você vai trabalhar num cafezinho, às vezes, só final de semana, com recibos verdes, não tinha. Porque na época o visto de estudante não permitia o trabalho. Era, não pode trabalhar. Então não conseguia emprego de jeito nenhum. Olha, sério? Não permitia. Não sabia. Então, eu tava lá assim, trabalho apenas com permissão. Você ainda não chefe. falou a frase que eu tava guardando a todo momento. Gente, ela sempre fala essa frase, porque ela tá em Portugal há quase 10 anos. E você não falou até agora essa frase. Você não tem nem ideia de qual que é? Vou só falar uma palavra que você já vai saber. Mato. Mato? Não é possível. Que palavra, gente? Uma frase que tem a palavra mato, que você sempre fala. Tá. Quando eu cheguei, tudo era mato, entendeu? Então... Quando eu cheguei em Portugal, sempre era tudo fala mato. isso. Porque quando eu cheguei aqui em Portugal,
tudo era mato. Era mato mesmo, porque assim, era tudo diferente e ninguém vinha pra cá. Eu fui muito criticada por vir pra cá, inclusive, porque algumas pessoas olhavam e falavam, mas por que você vai pra Portugal? Por que você não vai pro Canadá? Ou por que você não vai pros Estados Unidos? Ou intercâmbio em Portugal? Mas quem vai pra Portugal? O povo nem passava na porta de Portugal, nem pra conhecer Fátima. Cara, como é que mudou, Belém. né? Nem pra turismo, pra nada as pessoas vinham pra cá. Nada. E aí, depois de começar a passar aquele período de adaptação, eu fui me apaixonando cada vez mais por Portugal. Aí eu acho que Portugal não só representou Portugal em si, mas é o que Portugal me livrou, né? Porque eu consegui me livrar totalmente do relacionamento tóxico que eu vivia. Eu comecei a me descobrir, né? Assim, como pessoa. Comecei a explorar outras áreas de conhecimento também, né? No mestrado. Depois trabalhando, consegui um emprego em outra área que não tinha nada a ver com direito. Então, eu comecei a ter esse desenvolvimento pessoal que eu fui me apaixonando por mim. Acho que Portugal proporcionou isso de alguma forma. E eu já observei no trabalho que a gente faz hoje como que Portugal proporciona isso para as pessoas, porque não deixa de ser um explorar de novidades. Então, se você ganha novas experiências, né, quando você sai do seu bairro, quando você sai da sua cidade, já é expressivo. Imagina quando você vai para outra cultura, para outro país, onde você não fica só em Portugal. Facilmente, se você vai para Espanha, não tão quanto as pessoas dizem, que tudo custa 10 euros a passagem, mas você consegue explorar outras culturas. Você vai para Espanha, você vai para França, você vai para ao redor daqui de Portugal com mais facilidade, não é? E isso expande muito a sua mentalidade. Então, expande o seu repertório. E isso faz com que você tenha experiências que, se você tivesse ficado lá na tua zona de conforto, você não teria essas experiências. E essas experiências vão te melhorar como pessoa, cedo ou tarde. Então, você tem uma melhoria tão grande que depois você vai meio que se apaixonando por você. Então, aqui em Portugal, eu fui me apaixonando por mim. Então, não foi a paixão por Portugal, mas por mim e por pelo aquilo processo, que eu me transformei talvez, não é? aqui. Exato. E por aquilo que eu me transformei aqui. Então, eu olhava assim, nossa, se eu voltar pro Brasil, acho que eu vou perder isso. Então, eu fiquei um tempo obsessiva com Portugal. Eu ia no CEF fazer meu processo, eu achava que as pessoas iam me expulsar, que eu não ia conseguir renovar meu título, umas coisas assim, totalmente desproporcionais do ponto de vista lógico da coisa, porque eu tinha tanto medo de... o ápice pra mim foi a minha nacionalidade portuguesa, quando eu falei, ninguém me tira mais daqui. Agora eu já sou portuguesa. Exato. E aí foi aquela coisa do tipo uma grande conquista. E realmente né? Sim. Quando a gente fala, nossa, a gente não deixa de ser imigrante, não deixa de ser brasileiro, só porque a gente tem um cartão cidadão, mas ajuda na parte burocrática, não, com que é uma certeza dor ajuda. muito forte de quem tá imigrando, porque a gente tem que lidar com muitas coisas, inclusive com essa parte da documentação. Aí foi isso. Tá, pera. Mas aí me fala um pouquinho do seu mestrado. Você chegou para fazer esse mestrado. Você sabe que eu tenho um problema muito sério com mestrado, né? Meu na Universidade de Lisboa, inclusive, eu vou trazer um monte de gente aqui que faz mestrado também para falar disso, porque foi uma dor minha que eu não via também informação sobre isso. Então, eu não sei se ainda é assim agora, mas eu ainda acho que tem muita pouca informação sobre mestrado em Portugal e tem muita busca. Você sabe que eu tenho um público de advogados bem grande que gosta de saber sobre essas coisas. E o que acontece? Quando você vai fazer um mestrado em outro país, normalmente, você começa a ter essa ideia, ou você quer fazer isso porque você tem um amigo ou alguém conhecido que fez aquilo, e aí você começa a manter contato. Pelo menos foi o que você falou, né? Você conhecia alguém que estava na Nova de Lisboa, não foi isso? Um professor meu que tinha feito um doutorado de sanduíche na Nova de Lisboa. Então, e como é que foi o seu mestrado? A gente já teve essa troca de ideias sobre o mestrado antes, uma conversa que não era pública, assim, né? E você falou que o da Nova de Lisboa foi muito bom. Não foi aquela coisa tão complicada como é da Universidade de Lisboa, por exemplo. Bom, eu tinha amigas que moravam comigo na época que faziam lá na Universidade de Lisboa. Então, eu tive um contato. Eu acho que depende muito de como que você vê a tua parte acadêmica. Então, na minha opinião, a Nova, ela é mais prática, só que parece uma extensão da faculdade. O primeiro ano, eu fiz, acho que foi dividido em semestres. No primeiro semestre, eu acho que eu fiz 6 matérias e no segundo eu fiz mais 6. Ou seja, eu fiz 12 matérias no total. E matérias que depois tinham provas cabulosas e você tinha que fazer... Era como se fosse uma extensão da faculdade o primeiro ano, depois que você foi para a parte da pesquisa. Só que é uma pesquisa que eu sinto que é menos extensa e mais prática do que a pesquisa que se faz na Universidade de Lisboa. A Universidade de Lisboa parece ser mais catedrática, parece ser mais formal. Então, você tinha provas? Eu tinha provas. Então, eu tive 12 por exemplo, provas não tinha cabulosas. Assim, muito, muito chatas mesmo. Então, como eu tinha acabado de sair da faculdade e comecei a fazer um mestrado, então pra mim foi como se eu estivesse fazendo uma parte da... Eu não sentia essa estranheza. Se a pessoa vem fazendo a Nova e ela vem
com a ideia, por exemplo, de que ela vai trabalhar enquanto faz o mestrado, eu acho que não vai dar certo, porque eu tinha aula 2 da tarde, tinha outro dia tinha aula 9 da manhã, outro dia... Então, não era uma coisa pós-laboral. Era uma coisa muito assim, você vai fazer a aula normal, como se você estivesse na faculdade. Então, só que na Universidade de Lisboa, a experiência dos meus amigos já era mais diferente. Eles tinham aula alguns determinados dias, aí tinham que fazer uns relatórios que pareciam uns mini TCC, e aí era uma coisa mais parecida com essa parte acadêmica que a gente espera mesmo de um mestrado. Mas, pelos vistos, bem difícil, porque aqui eles escrevem muito, eles leem muito. No Brasil, a gente é muito prático, né? A gente tem provas mais práticas aqui. Cada prova que eu fazia, eles esperavam, assim, uma redação exemplar. E eu ficava assustada, falava, meu Deus do céu, onde vai parar isso aqui? Naquela época, eles questionavam algo sobre você escrever no português do Brasil e corrigirem? Não, eu acho que isso existe mais lá na de vocês. Porque na minha tem isso. Muita gente passa até uns episódios fortes de xenofobia, Demais né? da conta. Na minha, não. Eu acho que já tinha um público de brasileiro estudando na Universidade Nova quando eu cheguei também. E eu acho que na clássica também tem. Não sei porquê, mas eu escuto mais isso da clássica do que da Nova. Tá. E aí, depois, você seguiu fazendo mestrado e você estava trabalhando com o quê em Portugal, assim? Nessa época, eu não estava trabalhando, né, na época do mestrado. Assim que eu terminei o mestrado, a parte técnica das aulas, eu estava morando com uma menina que estava trabalhando numa fábrica de cerveja artesanal. Essa parte eu já conheço. E ela trabalhava com a parte da venda. Então, eles tinham... eu já vou pegar. Aí, eles tinham uma espécie de uma mota. Não sei se as pessoas vão entender o que é isso. Mas era espécie de um carrinho. Era uma espécie de um food truck. Em que vendia essa cerveja artesanal. E aí, ela falou pra mim, amiga, eles estão sempre contratando pessoas. Eu falei, caramba, esse é o máximo. Eu achava que pagava super bem, assim, perto de tudo que eu tava, né, de expectativas. Assim, eu falava, gente, tinha uns bônus e tal. Eu falei assim, amiga, mas eu não sei falar inglês. Ela falou que tinha muito público de gente que falava inglês. Eu não sabia falar quase nada. E eu não entendo nada de cerveja artesanal. Ela falou, não tem problema, vou te apresentar pro meu chefe. Aí, essa minha amiga saiu de férias. Ela foi pra Amsterdão, né? Como dizem aqui. Amsterdão. Aí ela foi pra Amsterdão e eu entrei no lugar dela pra substituir. E aí, é claro, né, que eu dei um show de vendas lá, como sempre, porque eu estudei todas as cervejas, eu comecei a entender como que falava em inglês as palavras que eu precisava. Até em francês eu aprendi a falar algumas coisas específicas, porque eu vi que tinha muito francês que passava lá e eles não falavam inglês. E aí, comecei com isso. Aí o cara falou, nossa, mas por que a moto tá vendendo tão bem assim? Aí foi me conhecer, né? Eu falei, e eu, óbvio, queria bater todas as metas, né? Queria ganhar dinheiro. E aí, quando ela voltou, ele falou, não, a Mirra vai voltar e você vai continuar aqui. A Mirra. Você conhece a Mirra? Eu conheço por causa da Thaísa, porque ela era amiga da Thaísa. Exatamente, eu conheci a Thaísa por causa da Mirra. Então, a Mirra me apresentou... Nossa, a Mirra já me fez muito network de trabalho, você não tem nem noção. E aí, ela me apresentou aqui pra esse pessoal da fábrica de cerveja, né? E eu passei o verão todo trabalhando nessa moto. Inclusive, foi a Thaísa que me apresentou pra você. Thaísa Leal, um beijo! A Mirra, um beijo também. Porque... não, mas é porque a Mirra eu não conheço. Não, mas de certa forma, tá ligada a Mirra, sim, você vê. Então, Thaísa, eu mando beijo pra Thaísa. Beijo, eu vou mandar isso pra ela depois. Ela tem que divulgar nosso pod. Nossa, aqui, eu vou falar com ela. O seu network, não, quer ser poderosa. Ela é demais da conta. Vai. E aí, eu passei um verão inteiro trabalhando na Mota. E quando terminou o verão, eles estavam abrindo tipo um tap room para inverno. Ou seja, a fábrica ia abrir tipo um barzinho associado ali para vender as cervejas que estavam saindo em lotes exclusivos. E aí eu falei, não, por favor, me contrata. Aí ele falou, não, pode ficar tranquilo, você vai continuar aqui com a gente. E aí, nesse tempo, eu me formei no mestrado. E aí, eu já estava trabalhando lá, dava para eu ganhar o suficiente para não precisar mais depender da minha mãe. Claro, não ganhava rios de dinheiro. E minha mãe falou, terminou o mestrado... Volta pro Brasil. Ou volta, ou se vira. Tá. Se vira financeiramente. Justíssimo, né? E aí, eu falei, não, vai dar certo, eu vou conseguir continuar com esse trabalho. E aí, nesse trabalho, eu fui evoluindo e fui para a parte comercial. De B2B, que a gente chama, que era para as pessoas que compravam para vender, né? Então, comprava cerveja não mais para consumir, para vender. Aí, fui convidada para fazer. E ali, eu aprendi tudo sobre comercial, de verdade mesmo, né? Eu aprendi que as coisas têm custos, né? Que não é só sair vendendo, que para um produto rodar, ele tem que ter um mínimo viável ali. Então, eu fui aprendendo muita coisa associada a isso e associada a marketing. E aí, eu achava que a cerveja não estava muito boa na parte do marketing dela. E comecei a dar umas ideias. Falar assim, olha, eu acho que a gente deveria fazer isso. E meu chefe, tudo que eu dava de ideia, ele não era bobo nem nada, ele comprava as minhas ideias. Afinal de contas, eu dava tudo de graça, porque era um teste para mim, né? Então, nunca achei assim, eu não vou fazer porque a pessoa não tá me pagando. Não, é um teste, eu tô testando as minhas próprias habilidades. E aí, comecei a investir em curso, em coisas de marketing para
usar ele na cerveja. Então, dava muita ideia para ele. Eu dei ideia de criar uma parceria com os nossos clientes. Aí eu era youtuber, então claro que eu me colocava ali também, né? Para estrelar no negócio. Então, a gente gravou várias coisas. Ele financiava toda essa parte e eu entrava com os estudos que eu ia fazendo por minha conta, né? De tempo e gastava também dinheiro estudando. E aí, comecei a gostar muito dessa parte. E cada vez mais as pessoas perguntavam, e o direito? E eu me inscrevi na ordem daqui. Não sei por quê, porque eu não ia atuar, mas falei, eu quero ter as coisas garantidas. Lembra da estabilidade? Falei assim, bom, eu sou uma pessoa da estabilidade. Eu falei, vou garantir que se der ruim em algum lado, eu tenho a ordem já. Porque eu sei que demora uns meses pro processo, não, uns 3 meses na época eu demorava para sair a inscrição. Eu falei, eu vou me resguardar. Eu sei que eu tô aqui conhecendo áreas que eu tô chegando agora, não sei o que vai dar isso, não tenho nenhuma experiência, nenhum curso, nada, nem em vendas, nem em marketing, mas eu vou apostar nisso, sabendo que eu tenho um pezinho ali na segurança. Qualquer coisa, eu tenho a minha ordem dos advogados e estou inscrita. Então, eu sempre tive inscrita na ordem desde 2018. E aí, eu fui fazendo essas brincadeirinhas de marketing e tal, e as coisas foram rodando. Chegou um momento que o projeto começou a perder um pouco a essência, brigas de sócio, coisas que eu falei, cara, tá me fazendo mal, vou me demitir. E quando eu me demiti, foi bem quando veio perto da época da pandemia. E aí foi quando eu conheci a Thaisa e tal. Eu comecei a trabalhar com marketing voltado para o público do Brasil. E aí depois, logo na seguida, você veio me convidar para fazer parte. Foi quando eu voltei amarrando tudo, né? Pro direito. Eu falei assim, nossa, eu não tinha pensado nisso antes. Eu tenho experiência jurídica, eu vivi isso na pele e eu posso ajudar outras pessoas. E o nosso trabalho hoje é um trabalho muito processo também, né? Gestão de um projeto, né? E eu estava gerindo outros projetos em outros locais. Então, não é só sobre lei, é sobre você gerir um projeto. Saber atuar na expectativa, saber lidar com pessoas, que as pessoas estão esperando daquilo, como você vai comunicar com elas. Assim, o trabalho no direito imigratório, ele é muito amplo, né? Ele te dá, assim, um leque de oportunidades e de necessidade de estudar e de expandir mesmo, né? E é engraçado que eu te conheci na época que você estava trabalhando com a Thaisa, porque eu estava fazendo consultas, porque a Thaisa Leal é nutricionista e youtuber e blogueira e etc. E ela estudou no mesmo colégio que eu, lá no Rio de Janeiro. Mas ela era um pouquinho mais velha. E aí, eu sempre acompanhei ela e foi época de pandemia, todo mundo maluco da cabeça, né? Todo mundo trancado dentro de casa e come, ansiedade, come chocolate, come não sei o quê, não. E quando chega em Portugal também, você vê que tudo é barato. Gente, esse Milka aqui foi R$1,99. Esse Milka no Brasil, quanto que seria? Eu acho que uns R$30 no mínimo, não? Exatamente. Eu tô tão fora de saber quantas coisas estão custando no mínimo, um saquinho desse, no mínimo. E esse queijinho aqui? Esse queijinho, 2 e pouco. E esse queijo é muito bom, tá? Pior que eu não sei agora qual foi o nome dele. Bom mas mesmo? Não, ele é muito bom. Ela tava cortando ali comigo aí. Eu dei uma provadinha e pra mim era o melhor de todos. Isso aqui é o Brie, gente. O Brie era de rico. Eu nem tocava num Brie no Brasil. Pra mim era outro patamar, minha filha. Leblon do Rio de Janeiro. Eu era Tijuca, não dá. É bizarro. Eu era Tijuca. Mas tá. Aí que eu tava dizendo, então. Esqueci. Você tava na Thaisa. Thaisa. Aí tá. Aí a Thaisa Leal fui começar a fazer plano de nutricionista. Plano nutricional para poder eu te atendi? melhorar. Provavelmente, porque era o WhatsApp, não era? Então, e eu fechei. Eu acho que sim, eu fechei a consulta. Depois eu lembro quando ela falou, você tem que conhecer a Gabi. Eu lembro que eu pensei assim, aquela que eu atendi, marquei a consulta e tal. Isso. Aí eu fechei a consulta com ela e aí pronto, começando. Quando eu fiz a consulta com ela, né? Onde é que você mora? Tá, não sei o que, onde é que você tá? Pronto, tô em Portugal. E aí falei que eu era advogada, não sei o que, tá. E aí ela disse, olha, a Raquel trabalha comigo, mas ela também é da área do direito. Seria muito legal vocês se conhecerem. Na época eu morava em Lisboa. Você também. E aí pronto, na hora eu mandei mensagem pra você, a gente começou a conversar, marcamos. Aonde marcamos? Na sua casa? Na minha casa. Verdade. Foi. Você tinha mudado. Eu alugava quarto na época, mas tinha uma partezinha bonita ali fora, né? Exterior. Um exterior bonito. Você me mandou até um story, não sei se foi dessa época. Foi, mas foi depois quando a gente já tava amiguinha, que foi quando eu fui na sua casa. Não foi nesse primeiro dia. Mas eu lembro que nesse primeiro dia que eu te convidei pra ir pra lá, quando a gente viu já era 11 horas da noite. E a gente começou 6 da tarde. Isso, e aí eu queria muito lançar um infoproduto seu, né? Nossa, amiga. E você falava, até hoje nada. Eu falei assim, não, eu sou só dos bastidores, eu não quero ser expert. Verdade, e hoje você lançando o teu, né? Pois é, amiga. Você vê como é que a vida dá voltas. Dá voltas. E aí eu lembro que nesse dia, nossa, a gente super bateu a vibe, a gente começou a conversar e tá.
E aí, logo depois, um ano e pouco, né? Surgiu a ideia da BBSA e aí a gente... Aí eu lembro que você ainda relutou. Ah, mas é porque eu me vejo no marketing. Eu dei uma relutada, mas era o que eu tava precisando, que eu tenho até um vídeo, depois eu vou te mostrar. Que eu tava chorando no banheiro, assim, uma semana antes. Porque eu tava muito decepcionada, porque essa coisa de você ser lançadora... Com marketing. Não, com o mundo dos lançamentos. Porque o fato de você ser lançador, você depende 100% do expert. Porque um expert, se não tiver um lançador, ele tem um lançador XYZ. Mas ele vai colocar a cara dele no sol, vai fazer os conteúdos, vai fazer o que precisa ser feito e vai conseguir prosperar, seja com o lançador A ou com o B. Agora, o lançador não. Se ele errar de expert, para ele trocar de expert é muito mais difícil, porque ele depende de um expert, né? Aí você tem que começar meio que um projeto do zero. O expert nunca começa do zero. Se ele trocar de lançador, ele só trocou a pessoa que está auxiliando na estratégia, mas ele já tem aquela pressão que ele estava empilhando, né? E aí, a gente sabe que o mundo do marketing digital é bonito só na internet, porque é sofrido fazer conteúdo, ter que fazer tudo que você precisa fazer para realmente você começar a ter alguma relevância no digital. É muita pressão. E muita gente, óbvio, a maioria se encanta pela promessa de vou ganhar dinheiro, mas na hora do vamos ver, a pressão vai só até um determinado limite, depois acaba, né? E aí, eu tava muito decepcionada com isso. E eu tava trabalhando também até com a Thaisa nessa época, mas a Thaisa, assim, ela era um peixe muito grande pro meu aquário. E ela me deu, assim, muitas oportunidades de começar, mas é claro que uma hora ela precisou de um apoio que eu ainda não era preparada para dar para ela no marketing, porque eu estava começando. Sim. Só que ela me deu muita chance de testar coisas e aprender coisas. E os primeiros produtos digitais dela, inclusive, fui eu que lancei. Então, foi, assim, uma oportunidade muito boa para mim, para que eu pudesse ganhar toda essa experiência. Mas é claro que, com o tempo, a evolução dela, ela ia precisar de uma agência, ela ia precisar de gente maior. E os outros experts que estavam começando e estavam pessoas mais, né, dentro ali da experiência que eu tinha, não tinham pressão. Eu tinha muito mais pressão para empilhar do que as pessoas. Então, assim, eu botava a cara e fazia não sei o quê, marcava reunião, né? As pessoas não apareciam. Chegava atrasada. Aí desistia. Aí hoje eu não posso fazer live porque eu tô com cólica. Nossa, aí hoje eu posso fazer total. porque não sei o quê. E aí tava assim, eu ia para um lado, aí achava a pessoa, dava certo até um ponto, depois não dava mais. Eu falei assim, ai, meu Deus do céu. Sério, não tô aguentando mais. Aí foi quando eu tava, como é que eu faço? Tava lá chorando no banheiro. Passou uma semana, você falou comigo. Eu falei, cara, eu acho que essa é a oportunidade que eu tenho para poder ser eu a fazer essa parte. Eu acho que eu vou ter que realmente ir para a parte de quem grava os conteúdos, de quem fala, e usar tudo que eu sei a esse respeito, né? E tudo que eu passei, né? Como prova aqui. E aí, entrei nisso e falei para vocês, olha, eu acho que eu posso agregar mais ainda, se eu puder estar cuidando da coisa do marketing. Até porque quando a gente começou o escritório, a nossa proposta era uma, e é o que eu falo sempre para as pessoas, né? Que estão começando alguma coisa. A gente começa, é igual um carro andando numa rodovia escura. O farol, ele ilumina alguns metros para frente. A partir do momento que você vai caminhando, é que vai iluminando o próximo caminho. Então, a gente só enxerga o próximo passo depois que a gente já deu o seguinte. Então, às vezes, o que trava as pessoas de começar, o que trava as pessoas de se sentirem mais motivadas, até quando elas fazem uma mudança de país, alguma coisa, é que elas querem enxergar todo o processo delas, elas querem controlar e definir como que vai ser, desde o momento em que elas saem do Brasil até o momento em que elas chegam em Portugal e passam 1 ano, 2, 5 anos aqui. Não é o que acontece. Você tem que saber caminhar e você sabe que sempre você vai botar um pezinho ali e se você confiar em Deus, se for o universo, seja o que for, como você chame, o chão vem ali atrás, você só tem que caminhar. E a gente começou exatamente dando passos, em que a gente tinha uma ideia de como as coisas seriam no futuro, mas a gente estava aberta a deixar as coisas fluírem e as coisas irem tomando o rumo delas, né? Que foi muito o que aconteceu com a gente. Sim. Então, naquele momento, eu falei, cara, é isso, eu vou começar a caminhar por aqui. E aí, me conta como que... Quer dar uma pausa? Vou fazer a pausa agora pra estrear o meu quadro no podcast, no Podsá. É assim, amiga, você sabe que eu moro no fundão. Não sei, não sabia. Sabe, onde é que eu tô? Eu botei só no GPS, a localização que você me colocou e nem vi onde era. Nem sei onde eu tô. Tá, e aí, eu quero fazer aqui um momento no Podsá que eu vou entregar pro convidado algo pra ele experimentar que é típico da região. Ah, legal. Então, nesse caso, temos 2 opções. A primeira opção é um pastel de cereja. Tipo pastel de nata, só que de cereja. E a segunda opção é experimentar um licorzinho. Ok. Qual que você prefere? Vou na opção do licorzinho. Tá. Será que tem problema misturar com vinho? Não, Não, licorzinho, gente. Então, você tá fraca aí, amiga. Credo. Só trabalho. Tem nem tempo pra me divertir. Brincadeira. Brincadeiras à parte. Mentirosa! Você faz stories, tá? E seus stories são públicos. É,
no story eu posto do trabalho. Tem a parte da festinha também, amiga. Quando é que eu fui pra minha última festinha, Sérgio? Tem tanto Amiga, tempo. você tá sempre na festinha, velho. Gente, você não tá me acompanhando direito, não. Que não tô, cara. Você tá sempre postando as suas saidinhas, não tá, Júnior? Ah, Sérgio, você abre pra mim, por favor, aqui. Se puder me ajudar. O Júnior é testemunho, ele deve te acompanhar nas stories. Eu Não vou tá muito pra sempre saindo? festinha? Eu vou nada. Ah, entregou. Ô, Júnior, Ele pelo amor de prefere, ele Deus. prefere não... Eu tô achando que ele devia falar acompanho. Acompanha, vai pra tudo. Tô aposentando, amiga. Ai, aposentado Seguiu? tô eu, minha filha. Ah, tá aqui, peraí. Toma. Vai bem. Tá, porque assim, o pastel de cereja também é muito bom. Mas aí você escolhe o que você quer, não tem problema. Vou pra de mim. licor de cereja. Tá bom. Você quer me induzir a comer o pastel de cereja? Não, mas você pode experimentar os dois também. Não é um Então, não problema. entendi esse negócio da opção. Ah, é? Tá faltando É porque eu gosto de deixar as material pessoas- aqui nesse podcast? Caraca, meu. É que eu gosto de deixar as pessoas à vontade, entendeu? Então, Tô vai brincando, ser tô tudo, brincando. então. Que vai ser tudo, velho. Você fala com gente espírito de gordo, é dar nisso, velho. Você não pode Não, você vai ter dar que comer o opção, pastel né? agora também. Não tem mais opção, não. Agora você vai ter que comer. Comer o que? O pastel também? É, vai comer. Mas nem que você dê uma mordida, enfim. Você vai provar e você vai ter que dizer Vou. sua opinião. Por quê? Porque o Fundão, ele é a terra da cereja, tá? Uhum. E aí, tá vendo aqui? Cereja do Fundão. Sim. Esse aqui é dos Nossa, sabores olha da que bonito. Gardone. É lindo. E é super... Assim, pra mim, eu te juro que eu prefiro esse do que o de nata, sabia? Ah, é? É. Não sei, acho que de Vamos tanto ver. provar o de nata eu dei uma enjoada. Vamos Aí ver. esse, não sei, eu acho ele menos doce, um pouquinho menos doce, sabe? Só não posso entornar aqui. Que... Ah, pode, você é dona do podcast. Ninguém vai te Dona e julgar. proprietária. Dona e proprietária de escritório, de advocacia. Vamos lá, então. E aí? Ginginha? Ginginha. Oh, meu Deus! Esse você corta. Pior que eu falei sem querer mesmo. Não é ginginha, gente. Isso aqui é cereja. Bom, hein? Docinho. Muito bom. Muito, muito bom. Eu gostei. E eu não sou muito de licor, mas esse aqui... Gostei também. Adorei. Agora prova seu pastelzinho. Bom, vamos lá. Tchau, 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 tchau. Eu gosto da parte sensorial do Não, barulhinho melhor de vai um ser pastelzinho que de depois eu vou chamar convidado do Fundão que mora no Fundão, né? E vou fazer eles comerem tudo de cereja. O que você acha? É, suja mesmo, não tem como. é muito Bom. bom. Você sente que ele é menos doce? Você já tinha falado pra mim. Da Mas eu última ainda não vez. tinha comido. Então, da última vez que você veio, tá sujinho aqui. Onde tá? Da última vez que você veio, eu queria ter dado pra você, só que eu não consegui, lembra? Eu até falei. Você já me ofereceu alguma vez, mas eu neguei. Ah, negou? Uhum. Alguma vez estava na tua casa, alguma coisa. É, Eu eu tô tinha. lembrada, mas eu lembro que eu tive a oportunidade de provar e não provei. E perdi, porque é muito bom mesmo. É bom, é gostoso. Uhum. É, eu comprei hoje, tá fresquinho, né? Só que já estamos de tarde, então não deve estar tão fresquinho assim. Não, muito Mas bom. ele suja um pouquinho, é normal sujar um pouquinho. Mas é muito Porra, gostoso. Bruno. Enfim, porque o Fundão é a terra da cereja, portanto... Portugal é o lugar dos vinhos, dos queijos, da cereja aqui na parte do Fundão também, né? Uhum. Mas aí tá, eu quero saber agora, passando pra fase que você já saiu lá do marketing, mestrado, e aí foi pra parte da advocacia migratória. Quais são os seus maiores desafios hoje em dia como advogada de imigração? O que você acha que é o seu diferencial? E como que foi essa mudança também de Lisboa pra onde você mora hoje em dia? Tá, vamos lá. Desafios, né? Eu acho que o maior desafio do advogado em si de imigração é a burocracia em Portugal. E sempre tem algum cliente, ou se não a maioria, que fala assim, porque aqui no Brasil é tudo muito difícil, a burocracia. Eu só... Você ainda não veio aqui, né? Eu tento preparar a pessoa, tento falar assim, olha, então, sem desmotivar, claro, mas em Portugal, espere que é um pouquinho pior. E é importante a pessoa saber, porque a gente passa por alguns entraves de burocracia aqui em Portugal, que é muito complicado de destravar, e não é culpa do advogado, né? A gente tá aqui para lutar. Então, eu sempre falo que o advogado de imigração é um soldado contra a burocracia, que é muito forte aqui. E, principalmente, a informação desconexa, né? Onde uma
pessoa vai dizer uma coisa e a outra vai dizer outra dentro de um mesmo órgão, às vezes dentro de uma mesma cidade. Cada pessoa vai dar uma informação, um direcionamento diferente. Então, a gente tem que viver destravando, viver abrindo caminhos. É por isso que o nosso trabalho é tão fundamental, porque a gente já tem um caminho que a gente sabe que dá certo. Quando para de dar, a gente vai lá e abre outro caminho. Então, quando a gente traz o cliente, a gente já fala para ele, olha, essa via aqui é a melhor chance que a gente tem. Mas, às vezes, tem uma pedrinha ali que a gente, né, é nova. Colocar ali uma pedrinha nova no nosso sapato. Até porque aqui tudo muda o tempo inteiro, né? Nesse Exatamente. país. Meu Deus do céu, segurança jurídica zero. E não tem segurança jurídica também porque é muito da vontade de quem está analisando o seu processo ali na seara administrativa. Não é a lei só em si que vale, né? Vale a vontade daquela pessoa. E você não tem tantos mecanismos para falar assim, pera lá, não é a sua vontade, existe uma lei, vamos discutir essa lei? Alguém tem que dar uma opinião aqui de acordo com a lei? Isso não tem aqui em Portugal. Então, você fica refém daquela pessoa, daquele agente que está analisando determinado caso. E aí, às vezes, conseguir, ainda mais quando a gente está falando, deixa eu pensar, como que eu vou falar isso aqui? Na internet. Essa cancelada não, hein, amiga, por favor. Se vier, meu amor, tô pronta pra enfiar. Eu não tô não, pelo amor de Deus, gente, bota corações pra mim. Eu não tô preparada, eu sou canceriana. Eu sou escorpiana, pode vir pra cima. Mas é numa terra aonde as pessoas gostam muito do não também, né? Então, o não vem muito na frente. Você faz uma pergunta, às vezes, você tem que explicar pra pessoa. A pessoa, não dá certo, não é assim. Você fala, calma, nem terminei de falar. E aí, eles próprios discutem, assim, entre eles, muitas vezes, os portugueses. A gente fica olhando, parece que tá rolando uma briga. Mas não, é só uma discussãozinha. Então, é da cultura deles. Você tem que aprender a inserir naquilo e a dar seu chiliquinho também. Nossa, eu já dei tanto chiliquinho aqui. Você tem que... Em AIMA, que mudou agora, serve pra AIMA. Em finanças... Não, são resmunguinhos que, às vezes, a pessoa nem leva mal. Não é tipo assim, às vezes, no Brasil... A gente dá essas resmungadas, meu Deus, o tempo fechou, as pessoas nunca mais conversam. Aqui não, que a pessoa resmunga com você, você dá não sei o quê, nananã, e daqui a pouco já tá tudo bem. É verdade. Isso aconteceu comigo agora em Passos, eu fui tô numa cidade nova, né, então tô conhecendo todo mundo. Fui no Correio, a mulher já foi super antipática comigo no CTT. No CTT, ela já foi, assim, extremamente antipática comigo, porque eu só queria que ela me desse um envelope ali pra eu ir preenchendo enquanto não chegasse a minha vez. E eu tava acostumada a fazer isso em Amarante. A mulher falava, toma aqui o envelope. Tudo bem, não é minha vez ainda, tá certo ela. Mas assim, desnecessário. É equilíbrio, né? Eu ia falar um negócio de CTT aqui do fundão, mas eu não vou falar não, porque... Não, melhor não. Eu acho que a mulher de CTT de Passos de Ferreira não vai assistir. Faltam 20 minutos. Não vai assistir. Mentira, bastante. Não vai assistir o podcast, o pessoal de Passos de Ferreira, né? Ainda. Do fundão, o pessoal vai, não posso falar coisa com o só que eu só falo bem do fundão, né? Até porque a intenção é muito boa. Tá, e aí você tá nessa parte de advocacia migratória, muito feliz com a equipe, clientes, E aí você... Me fala dessa mudança de Lisboa. Por que você decidiu mudar de Lisboa na época? Pra onde que você foi? Qual o caminho que você fez até chegar onde você tá morando hoje em dia? E por último também... da sua última aquisição, o Billion, né? Milionaire. Então, o que acontece? Na época da pandemia, eu conheci um lugar em Amarante, né? Uma propriedade, que era bem próxima da natureza. E fiquei muito encantada com aquele lugar. Eu não sei qual foi o surto, porque eu acho que foi realmente um surto. Entende? Tipo, eu larguei um local que eu morava... lá na Graça, em Lisboa, que tinha um preço acessível, a senhoria gostava muito da gente. Preço acessível, claro, né? Porque era pandemia, né? Então, na pandemia, tudo deu uma baixada os preços. Sim. Então, consegui alugar um apartamento de 2 quartos na Graça, ali numa ruinha super fofa. E tanto eu quanto meu namorado, que mora comigo hoje, a gente gostava muito do lugar, né? Da Graça. Só que a gente teve um surto quando a gente conheceu esse lugar, a gente conheceu a dona, e eu perguntei pra ela à toa, assim, quanto é que seria pra alugar? Mas você foi pra esse lugar antes, o quê? De férias, assim? Fui um final de semana prolongado. Exatamente, era um Airbnb. Ah. Eu achei aquilo incrível, meio da natureza, vista pro rio, montanhas e tal. Falei, nossa, isso é tão cara de vibe pandemia, né? Que a gente vai ficar recluso num determinado local. E aí eu falei pra ele, vamos especular? E ele tava super apaixonado pelo local também. Nossa, que lindo, que maravilhoso a natureza e tal. Aí eu falei pra ela, quanto é que seria o aluguel aqui se a gente tivesse passar o inverno aqui? Outubro, novembro, dezembro, talvez janeiro. Aí ela, seria X por mês. E era assim, metade do que a gente pagava na coisa. Eu falei, nossa. E era aquele momento, assim, tudo que eu mais tô precisando. Gastar menos e focar no trabalho. Eu tinha acabado de começar a nossa parceria. E não era nada presencial, era tudo online. Eu falei, não, agora é a hora de empilhar a pressão. Porque aqui eu só vou gastar dinheiro. E aí, lembra que eu trabalhava também, fazia uns check-ins, umas coisas. Eu precisava daquela fonte. Eu falei, se eu largo isso, eu vou estar largando essa fonte de renda, mas eu vou gastar menos dinheiro também.
Então, eu achei aquilo muito estratégico. Eu falei, a melhor coisa vai ser ir para um lugar onde eu possa me dedicar exclusivamente. Eu não vou ter distração, eu não vou gastar dinheiro com quase nada. Só que a gente pensava comprar um carro. Aí a gente, claro, foi para o que muito imigrante passa, que é comprar o tal do carro velho, né? Não aconselho, se você puder comprar um carro melhorzinho, compre. Não vá na onda do carro velho, porque, caramba, velho. Primeira vez a gente chegando lá, o carro já aqueceu e já deu uma quebradinha. Mas você lembra, né? Lembro aquele carro. Quebrava. Lembro. Uma vez, inclusive, eu estava indo pra cá pra uma audiência. E aí parou no meio do caminho, não foi? Não foi pra audiência, não foi pra festinha de Halloween. Ah, é verdade. Não, graças a Deus, na vez da audiência, ele se comportou bem. Ele se comportou bem na ida e na volta. E eu vim antes, porque eu falei, esse carro não dá pra confiar, amiga. Eu vou uma noite antes, que se der problema, pelo menos eu dou um jeito de chegar aí pra audiência no dia seguinte. Eu lembro disso. E nessa vez, por acaso, acho que foi uma das poucas vezes que ele se comportou bem. E aí, a gente resolveu fazer. Botamos tudo dentro desse carro, compramos um carro grande, alugamos um depósito, vão ser só 4 meses. E esses 4 meses viraram 2, 3 anos, praticamente. Quase 3 anos. Até eu comprar o imóvel, que é o que aconteceu recentemente, né? Então, você saiu de Lisboa, foi pra Amarante, que é perto do Porto. Que é perto do Porto. Né? Me aí, agora você deu esse passo de comprar teu imóvel. Exatamente. Que eu vou visitar em breve, me chama. Claro, óbvio. E que é em Passos de Ferreira. Que é perto do Porto também. É perto do Porto. É e mais você perto do Porto. Gostou do Porto, né, amiga? Sim. Saiu de Lisboa pro Porto, gostou. Eu ainda continuo muito assim... Qualquer lugar pra mim, desde que o imóvel seja bom, é um lugar, sabe? Sim. E aí, essa ideia de comprar... Porque depois, obviamente, lá no meio do mato, eu adotei 4 gatos, né? E quando você tem pet, você já tem que pensar também nos animais, né? Sim. Que você tem. Não dá mais pra você ir pra um T0, né? Então, eu precisei... de um lugar um pouco maior para dar um pouco de qualidade para eles também. E tudo que eu olhava, assim, eu vinha para Lisboa e eu falava, cara, eu não me sinto mais morando aqui, meu coração não pertence mais aqui, porque aqui é tudo tão cosmopolita, tem de tudo, ok, mas parece que você não é tão pertencente. Depois você fica morando numa aldeia, depois você fica morando num lugar pequeno. Você tá no meio dessa muvuca, eu falei, isso não é atrativo pra mim, não é estratégico pra minha profissão, porque aqui é muito mais chato de resolver as coisas, gasta muito mais tempo resolvendo as coisas do que se você abrir caminho e fizer relacionamento numa cidade menor, né? Exatamente. Então eu falei, eu acho que aqui não é estratégico. Mas Amarante também era muito parado. Então eu tava buscando alguma coisa no Porto. E Passos de Ferreira eu conheci por conta de uns restaurantes que eu frequentava lá. E aí eu passava pra ir pra esses restaurantes, que a Passos é meia hora de Amarante, né? Mas é o quê? Era Amarante, aí Passos, aí Porto? Ou seja, ela tá mais pertinho do Porto do que era Amarante. Entendi. Não, Passos é muito bem localizado, porque tá a 25 minutos do aeroporto. Ou seja, 25 minutos de Matosinhos, da praia. Maravilhoso. 30 minutos do centro do Porto. Muito perto de Guimarães, de Braga, de todos os locais ali. Então, ele é muito bem posicionado mesmo. E é uma cidade menor, onde você vai conhecendo as pessoas e vai se relacionando. E aí, eu passava em frente a vários prédios novos que eles estavam erguendo. Eu falava assim, nossa, meu sonho é comprar uma coisa nova. Que não é muito fácil de você ver aqui em Portugal, né? Aqui é tudo reformado. Coisa novinha mesmo, erguendo do zero, não é muito fácil de ver. E eu passava em frente a vários. Aí ficava, nossa, eu moraria aqui nesse prédio, moraria aqui nisso. E aí, nessa, eu comecei a procurar naquela região. E procurando naquela região, não é que eu fui parar exatamente em um dos empreendimentos que eu olhava e achava que legal. Assim... E comprar empreendimento não é fácil aqui em Portugal, porque geralmente eles vendem tudo na planta. E aí, para você comprar de alguém que comprou na planta e que não fez a escritura, você tem que fazer uma cedência de posição. E aí, você não consegue envolver banco, você não consegue envolver financiamento. Então, de certa forma, são muito poucos lotes nesse começo que estão disponíveis para venda escriturada e que pode entrar um financiamento. E eu dei uma certa sorte, né? De conseguir um apartamento exatamente assim, exatamente no valor que eu precisava. Ai, que bom. Mas passei por... Depois eu vou gravar um vídeo sobre isso no meu canal. Que Sigam o canal dela, amiga. Faz seu marketing. Raquel Andreata no YouTube. E também Raquel Andreata com 2 T's no Instagram. Simples, isso. Aproveitando pra falar aqui, o Júnior, que é o editor aqui, nosso queridíssimo editor e sua esposa que estão aqui ajudando a gente, ele falou pra eu falar no início sobre o Instagram do Podsá, mas eu sou teimosa, eu vou falar no meio. Então sigam o nosso Instagram, @Podsá, e aproveita pra se inscrever aqui no canal, que toda semana, ou de 15 em 15 dias, ainda estamos... O Vim tá fazendo efeito. Ainda estamos analisando... O quê? Ah, pera, tá. Ainda estamos analisando o tempo que vai ser, né, pra gente fazer, mas não deixe de se inscrever aqui no nosso canal pra acompanhar, porque vai ter muita entrevista maravilhosa, high level aqui em... Gente, fundão. Tá bugando tudo aqui no Podsá. No Podsá. E deixa o like, tá?
Ou seja, siga o canal, deixa o like. É isso, por favor. Deixa o like eu vou nesse parar com esse vídeo. vinho. Acho que é porque eu não comi muita coisa hoje. Você que eu tava- jura? Amiga, eu tava na correria aqui e nem comi. Menino, Aí eu vou que parar um louca. pouco. É, vai. Enfim, daí você ainda tem mais uma convidada, né? Tem. Vai ser batidão. Ai, onde que eu tava? Eu esqueci o que eu tava falando. Do apartamento que você comprou. Ah, é. Que você falou comprar na planta, tá? Uhum. Daí eu falo sorte, né? Porque foi uma questão familiar ali de óbito de uma pessoa, que aí teve que fazer inventário e tal. E aí eu consegui comprar esse apartamento que já estava escriturado. Uhum. E ele estava exatamente no orçamento que eu tinha. Tudo, só que passei por algumas provações ali, que eu tive que chamar Deus e falar, Deus, me fala se realmente eu tô no caminho certo. Porque sabe aquelas coisas que você fala, cara, será que esse é o momento de eu ser... como é que fala? De eu perseverar aqui, de eu tentar mais? Ou só desistir, largar a Ou mão. será que é o momento de desistir, né? E a gente tem que consultar e tentar ouvir uma voz do coração, né? Eu falei, não, eu acho que é o momento de eu realmente não problematizar demais as coisas e ir. E eu tava ali muito precisando mesmo de um sinal para saber se eu continuava ou não, porque o apartamento tava muito próximo de ser finalizado, mas ainda não tava 100%. Eu falei, não, na pior das hipóteses, o que vai acontecer aqui é eu ter que esperar mais tempo. E não, e as coisas assim, a partir do momento que eu decidi, tudo foi caminhando para dar exatamente certo. E eu fui conhecendo pessoas muito legais nesse caminho também. Quem vendeu o apartamento para mim era 5 estrelas. O construtor, que também tive que ter muito contato com ele, que ele estava finalizando o apartamento também. Gente fina pra caramba, todo mundo ali de Passos. Já fui conhecendo as pessoas e tal. E tô muito feliz, tô muito animada com essa nova etapa, porque não tem nenhum mês que eu tô morando lá ainda. Mas já estou no ginásio, já estou conhecendo Muito pessoas. bem. Criando a rotina, né? Aham. Criando o seu dia a dia. E o apartamento é lindo, lindo, lindo. É um sonho. Esse Que bom, apartamento fico muito topíssimo. feliz, amiga. Parabéns por essa conquista, que dê tudo Obrigada. certo. Vai dar. Eu preparei aqui um presentinho. Nossa, Que- mas eu só ganho coisa. É comida, é presente, é pastel de nata, que Mas não é são de coisinhas nata. bem basiquinhas, assim, simples, pra você lembrar do fundão e lembrar de mim. Olha, vou mostrar aqui. Deixa eu só tirar isso aqui. Ó, ganhei uma miniatura desse vinho, do fundão. Depois aprecie com Realmente, moderação. essa cova da beira aí que precisa te patrocinar, amiga. Só digo isso porque realmente... O que mais que a gente tem aqui? Cova de casa é curioso. Quem ligou? Quem me ligou? Ó, temos aqui um imãzinho pra minha coleção, que olha, esse aqui já é o segundo Um imã que imãzinho você me no dá. fundão. Amo. Ué, o outro que eu te dei foi do quê? Da cereja. Ah, eu já te dei um Uma imã do fundão, é cartinha que verdade. eu Mas vou depois ler você depois. vê, amiga, Claro, por né? favor. Claro. Essa aqui. A xicrinha do Pode Sá? Isso, Ainda bem, porque eu ia falar, eu vou levar essa xícara. por você nem favor. pensa. Ai, eu ganhei uma xícara, mamãe. Ainda bem. Ficou bonita Eu ia essa falar. xícara. Não, ficou Não, essa logo top. ficou maravilhosa. Foi Não, o Júnior que ficou muito fez. legal. É muito minha Mas foi cara. o Júnior ou foi a... Não, isso aqui foi o Júnior, isso aqui foi a Ana. Cara, arrasou. E um Kinder Buenozinho, né? É, pra se degustar depois. Amei, amei. Fora da dieta. Mas, amiga, também tem pra você, né? Ai, meu Deus. Como é um presentinho, eu vou explicar meu presente. Por quê? No princípio, eu pensei assim, eu vou comprar Vai um dar essa coisa presente. embaixo, amiga. No princípio, eu pensei assim, eu vou comprar um presente que ela vai colocar aqui, né, no lugar, pensei assim, podcast, prateleirinhas, tal. E aí depois eu vejo que você está assim, eu não quero ganhar nada. Tudo que eu ganho, eu vendo. E aí nos stories, eu falei, cara, eu vou dar um presente pra ela, vai vender no bazar? Poxa, que chato, né? Aí eu pensei, vou É dar... que eu tô desapegando, amiga, pra poder me mudar. Pois é, eu sei. Eu falei assim, então não vou dar coisas pra ela de decoração, não. Pensei assim, vou dar pra ela algo que tem a ver, então vou explicar aqui, com o seu momento das suas férias. Pensei assim, ela vai passar férias em Maiorca. Vou É pra Maiorca ou Puglia. Menorca? Maior que Maiorca. Puglia. Então ela vai pra Maiorca, eu já tive em Maiorca. É assim, vibe summer. Ai, Falei assim, adoro. eu vou dar pra ela alguma coisa pra ela ficar mais gata ainda na vibe summer dela. Vamos abrir. Da minha marca Como é que é patrocinadora. aquele Parfois. negócio que faz assim, né? Aesthetic. sei lá, Aham. coisa não. É pra você ficar bem linda no seu summer. Ai, que lindo, amiga. Lindo, né? Amei. Não é lindo? Obrigada, muito lindo. Vou usar com Você usa assim, biquinão, você assim. usa com cocão, assim, aquele cocão que você faz, às vezes você fica gatíssima. Oh, Você bota pra obrigada. cima. Aí bota esse brinco. Tipo da que tá na foto do perfil do Instagram, Uhum. né? Aquilo mesmo. Amei, amiga. Muito obrigada. De nada, Amanhã já vou usar pra gravar mais vídeos É aqui. verdade. Amanhã eu já trago ele. Muito lindo, muito obrigada. Então, pra você lembrar Bom. desse momento. Tá no nosso time. Feio falar isso, né? Acabou. Amiga, ai caramba. Muito obrigada por você ter vindo. Jesus amado.
Muito obrigada por você ter vindo de verdade. Eu amei saber da sua história, da sua trajetória, melhor ainda. Certamente a sua história vai servir de inspiração ainda para mais outras pessoas, porque a vida é assim, a gente tem que compartilhar coisas que a gente passou dificuldades, dicas para as pessoas que estão vindo, e você está no caminho certo. Tô muito orgulhosa de você, de tudo que você conquistou e tem conquistado agora. E ver as suas conquistas me deixa muito feliz também. E é muito legal ver o quanto a gente cresceu junto, o quanto a gente se apoia, o quanto a gente incentiva uma outra, quanto a gente compartilha as coisas, óbvio, às vezes é muito corrido, não dá pra falar todo dia, mas a gente mantém ali, como é que tá? Como é que você faz com um funcionário não sei o quê? Como é que você não sei o quê? E ter essa base e esse suporte é surreal. Então, se eu tô aqui hoje, parte disso é você também, de verdade. Eu digo assim, o mesmo, né, amiga? Você sabe disso. Sim. A gente conversa muito sobre isso também. O tanto que, nossa, serei pra sempre eternamente grata ao convite que você me fez, que mudou a minha vida. Sim. Né? Então, foi assim, uma call que mudou todo o percurso de tudo. E realmente, acho que eu tenho me encontrado cada vez mais. Você até comentou isso comigo, é verdade. Eu tentei vários caminhos que eu acho que a gente tem que tentar, tem que se descobrir pra gente poder realmente chegar numa identidade, num propósito que seja válido. As experiências, elas são necessárias. Sim. E é isso que eu falo pra quem tá em casa, pra quem quer vir pra Portugal. É uma experiência que vai te colocar em confronto com você, em confronto com as dificuldades, vai te tirar da zona de conforto. Não tem como a pessoa mudar de país, ela pode ter qualquer classe econômica que seja. A pessoa mudou de país, ela vai enfrentar coisas que vão te tirar da sua zona de conforto. E isso é muito legal. E as pessoas não podem desanimar e tem que esperar as coisas terem um passinho de cada vez. Porque é muito bacana a gente olhar para a história de alguém no Instagram, seja na internet, mas a gente sabe que para aquela história dar certo, várias outras coisas foram difíceis nesse caminho, né? E aqui é só o começo, né? A sombra do que tá por vir. Então, todo dia a gente passa e mata um chefão para poder chegar num lugar maior, para poder chegar num outro nível, né? E às vezes as pessoas só sabem das vitórias, né? Porque as partes, sei lá, ruins do dia a dia, a gente não compartilha muito, né? Então... storytelling, internet são histórias, né? E as pessoas, quando contam as histórias ruins, elas já passaram. É difícil você saber alguém que tá passando naquele momento exato por uma coisa ruim. Então, parece que é tudo maravilhoso. A gente tem que saber consumir esse conteúdo de forma inteligente, né? Sem que isso nos cause mal e sim seja uma fonte de inspiração. Acho que essa é a principal mensagem. Tenho certeza que a sua história também é uma fonte de inspiração para muita gente. Você é uma mulher extremamente batalhadora, tá aí lançando esse podcast hoje e queria te agradecer por ter sido convidada, tá? Por estar estreando aqui. Eu sei tanto que isso é importante, relevante. Não me esforços para viajar e vir para cá pra gente poder fazer isso acontecer. Queria te agradecer, desejar boa sorte, que eu tenho certeza que vai bombar. E não só aqui, como também na Espanha, né, amiga? Porque você tá dando um outro passo agora para esse direito migratório. Você tá, enfim, se desafiando, que é uma coisa linda, para colecionar novas experiências que vão te levar para outras mesas, para outros níveis. Então, é muito bom acompanhar essa sua trajetória e, de certa forma, fazer parte disso também. Obrigada. Ai, que lindo. Não tem melhor forma de terminar, gente. Amei, amiga. Muito obrigada. Também, amiga. Olha, toda vez que você quiser voltar da próxima vez, eu já te prometi, né? Vai ter maquiador, cabeleireiro, camarim que você pediu. Ela me ligou, gente, tão abusada que ela me ligou e falou assim: amiga, então, vou ter que chegar e vou ter que me maquiar. Tem camarim pra mim? Então, querida, ainda não estamos nesse nível. Eu falei zoando, eu vou ligar pra você. Tem camarim? Era tipo assim, qualquer espacinho aí que eu puder botar camarim. Um espelho, uma coisa assim. Por isso, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, seguir lá no Instagram, ser um apoiador. Por favor, exatamente. O like não custa, é só botar aí, ó, tlim, tlim, 2 segundinhos, ativar o sininho, curtir e principalmente compartilhar. É isso. Tá. @podsá, tá bom? Oficial, underline ou underscore, né? Que aqui em Portugal fala underscore. Oficial. Não deixe de seguir lá pra saber de tudo e acompanhar a gente pra dar força aí pra gente seguir com esse projeto, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau.